Mediunidade infantil na Umbanda. O que há de extraordinário alguém estar usando seu celular? Hoje em dia é a coisa mais natural. Para qualquer lugar que se vire, vai encontrar alguém com um aparelho desses nas mãos. Igualmente sabemos que há lugares que pegam bem o sinal, outros não pegam nada. Assim também é a mediunidade. Por princípio, todos somos equipados com um organismo predisposto a comunicar-se com aquilo que chamamos espiritual. Temos chakras, temos uma glândula pineal, mas um grande número de pessoas nada sente, jamais percebendo coisa alguma daquilo que para outros é uma experiência diária, muito corriqueira. Isso quer dizer que mediunidade não existe simplesmente porque nem todos são capazes de perceber o que chamamos espiritual? É bem complicado generalizar algo tão importante e, por mais incrível possa parecer, bem comum. Algumas pessoas, ainda muito jovens, apresentam sinais de mediunidade. Convivem e enxergam amigos invisíveis que brincam com eles, ouvem vozes, conversam com ancestrais que jamais conviveu ou até seus guias espirituais. Em alguns casos, algumas crianças são levadas a especialistas que não diagnosticam nenhuma doença psíquica. De fato, há crianças que nascem médiums, e isso poderá ser um problema para elas ou não. Desde cedo poderá sofrer bullying de colegas, será visto por alguns familiares como um ser estranho e ter um tratamento pouco amistoso por toda a vida. Esse quadro mediúnico sempre piora com a adolescência, que para qualquer um sempre será um período bem complicado. Essas crianças exigem um apoio familiar desde cedo, tirando-lhes o medo e recebendo uma orientação segura sobre o que acontece com ela. Terá de aprender a lidar com isso, compreendendo que é um fenômeno natural e que isso vai acompanhá-la por toda a vida. Nesses casos que citamos, trata-se de uma mediunidade natural, absolutamente espontânea. Ora, o que vemos é que mediunidade, após desenvolvida, não voltará a ser o que era antes. Não há como dizer para um médium: esqueça isso, esqueça seus guias, as visões que tem, as vozes. Como todo fenômeno orgânico, em algum momento ele voltará com toda a força. Do mesmo modo que trancamos a respiração, crendo nunca mais ser preciso respirar de novo. Eis porque todas as religiões mediúnicas que tratam seriamente o assunto se preocupam muito com isso. Tanto dirigentes quanto médiuns compreendem que cada caso deve ser analisado cuidadosamente, e quanto aos médiuns espontâneos, não há muito o que fazer. Nesses casos, a criança deverá se aproximar dos terreiros desde cedo para observar os trabalhos, perder o medo e compreender que é um fenômeno bem comum, acontecendo com muitas pessoas. Assim, receberá doutrina e evangelização adequados, preparando-se para se tornar um adulto equilibrado com seus dons. Já as crianças que não nascem com o mediunismo à flor da pele, exigindo esse tratamento, as religiões mediúnicas são unânimes em desaconselhar seu desenvolvimento precoce, permitindo-lhes maturidade na escolha de outra fé em seu futuro. O que dizemos é que ela poderá receber uma orientação religiosa familiar, mas não necessariamente desenvolver seus dons. Lembramos sempre que, sendo ateu ou religioso em seu futuro, não será determinante para alguém se tornar mais ético, mais responsável nas questões da vida, como muitos poderão pensar.
Por todos esses motivos, diversas doutrinas que levam com responsabilidade o desenvolvimento mediúnico juvenil e a própria Umbanda evitam, quando desnecessário, e discutem essas questões com preocupação e seriedade, já que tratamos do sucesso de pessoas em seu futuro. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.